Diego Amorim segue com a gente aqui na Conexão Brasília e hoje compartilha uma reflexão sobre esses casos recentes que a gente tem falado bastante por aqui de violência policial, não é isso, Diego? É isso, Michele. Eu acho que, como muita gente, quando eu vi aquelas imagens do policial jogando aquele homem pela ponte, eu senti tanta coisa. Eu ia falar isso no dia seguinte aqui na coluna Conexão Brasília, mas eu ainda estou seguindo aquela minha tática de respirar fundo, deixar passar alguns dias, deixar essa reflexão decantar para tentar trazer sempre para o nosso ouvinte uma coisa mais equilibrada, mais sóbria, mais ponderada, mais moderada sobre temas mais sensíveis. Segurança é um tema que mexe com todos nós, Michele, Nonato e ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil. Mexe até com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inclusive mudou de opinião sobre as câmeras em uniformes de policiais. Inclusive, atualizo para você que o governador enviou uma resposta a uma solicitação do ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do STF, sobre o cronograma de implantação desse novo sistema de câmeras corporais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nesse documento, o governo diz que o novo equipamento também vai ter acionamento remoto, reativação após desligamento intencional, ativação via Bluetooth e detecção de estampido, que são sons de tiro, basicamente. Há uma unanimidade, Michele, Nonato e ouvinte, de que todo mundo quer ter sensação de segurança. Isso mexe com a família da gente, mexe com quem a gente ama, mexe com liberdade, mexe com bem-estar, mexe com nossa condição de ir e vir para casa, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para não politizar tudo, para não ideologizar tudo, que é o que está acontecendo nesse país e no mundo já há um tempo. E aí a gente vai dividindo as pessoas, né? Quem concorda com o policial, e infelizmente tem gente que concorda com o policial, que jogou o cara da ponte, e quem não concorda. E aí fica bolsonaristas de um lado e direitos humanos do outro. Vai se criando aqueles estigmas, aqueles estereótipos para se falar de um assunto que é muito mais complexo do que colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Eu cometi um erro de ficar vendo os comentários dessas matérias. Eu não consigo. Como jornalista, às vezes eu quero dar uma olhadinha ali para ver o que as pessoas estão dizendo, e a gente já sabe que muitas vezes, não aqui no nosso chat do YouTube, que só tem gente boa, de vez em quando aparece um outro esquisito, mas na maioria das vezes é gente boa. Mas em muitas matérias a gente encontra o esgoto da humanidade, né? Como a gente costuma dizer, assim. São comentários que você olha e você fala, não é possível que a pessoa teve coragem de escrever isso daqui, mas infelizmente é o que muita gente pensa e ainda tem vergonha de dizer publicamente, porque as coisas estão tão esquisitas que daqui a pouco o que as pessoas escrevem anonimamente por trás dos seus computadores e dos celulares, elas vão acabar dizendo isso publicamente também. E aí fica uma coisa muito reduzida e muito simplista. Vamos com calma, dá para a gente tentar encontrar alguns pontos em comum. Eu vou focar, Michele e Nonato, especificamente no caso do policial. Foram vários casos de abusos, de excessos, de violência policial nos últimos dias, sobretudo aí no estado de São Paulo, mas eu vou focar no caso do policial que jogou o homem da ponte. Primeiro ponto, não generalizar. Eu escutei muito isso nas mensagens, aí vi muito nas mensagens. Vocês não podem generalizar. É verdade, é um ponto. Não podemos generalizar. Os agentes das forças de segurança, e aqui eu não me limito aos policiais federais, são realmente grandes guerreiros, são heróis, são bravos, são valentes, saem de casa mais do que a média das outras pessoas, realmente sem saber se vão voltar, estão pressionados, têm todo um problema de saúde mental, enfim, a situação muitas vezes não é a das melhores, em muitos estados que a gente vê, tem um ou outro estado que tem uma situação um pouquinho mais, mas quando vai para a rua, o policial militar está sob pressão. Ao mesmo tempo, ainda bem esse caso desse policial que jogou esse homem pela ponte em São Paulo foi filmado. E infelizmente isso nos leva a refletir, Michele Nonato, o que mais está sendo feito de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, nos becos, nas favelas, nas comunidades, nas ruas onde não tem câmera de segurança. O que mais está sendo feito quando a gente não vê? E aí depois vem o boletim de ocorrência, o inquérito dizendo que a pessoa desapareceu, que ela se jogou da ponte, que durante uma briga com a polícia de legítima defesa, ele tropeçou e caiu da ponte. O que mais está acontecendo fora do alcance das câmeras de testemunhas que a gente não está vendo? É claro que isso provoca angústia. E, de novo, ainda bem que essa cena foi filmada. Um outro ponto. E os policiais assassinados, vocês não vão falar nada? Li muito isso nessas matérias. Vamos falar dos policiais assassinados, é verdade. Precisamos falar disso, porque muitas vezes, e quase sempre,
bandido de facção criminosa, quando pega um policial, não tem dó, não. Não tem nem limite, nem regra. Vale tudo. Vale tudo. Vale cortar a cabeça, vale cortar braço, vale jogar o corpo dentro de um carro e deixar o carro descer pela ribanceira, que foi o que a gente viu semana passada também. Mas cuidado, cuidado, para que a gente não, de novo, coloque as pessoas e todas as situações dentro de caixinhas, Michele Nonato. É esse o meu esforço aqui nesse comentário hoje. Ao condenar um PM que jogou um cara de uma ponte, nós não estamos desmerecendo os policiais assassinados por bandidos. São coisas diferentes e são coisas que podem ser feitas paralelamente e simultaneamente. E para concluir, devolver para vocês, Michele Nonato, também a gente escuta muito quando fala desse episódio do PM que jogou o cara da ponte, que é o seguinte: vocês querem defender bandido? Certamente você leu, né, Michele Nonato, alguma mensagem sobre isso ao longo desses últimos dias, quando a gente noticiou isso. Vocês querem defender bandido. Então eu vou dizer o seguinte para o nosso ouvinte que às vezes pensa assim: eu, Diego Amorim, eu estou hoje com 39 anos, quando eu tinha 16 eu fui sequestrado com a minha família, um sequestro relâmpago aqui em Brasília, ficamos 3 horas rodando a capital federal, fiquei sem roupa, só de cueca, com a arma nas minhas costas, diziam que ia me matar o tempo todo. Graças a Deus estou aqui para contar essa história, horas de terror, depois eles foram presos, era a maior quadrilha de sequestro relâmpago aqui de Brasília. Eu já fui sequestrado, já tive com a minha família, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, com uma arma, 2 homens dentro do meu carro, rodando 3 horas. E ainda assim, eu não defenderia que nenhum policial jogasse esses 2 sequestradores de uma ponte. Nós não sabemos exatamente ainda a dinâmica da abordagem daquele motoboy que foi jogado pela ponte. Eu não vou nem entrar no juízo de valor, mas ainda que seja o maior criminoso da maior facção criminosa do mundo, a gente não pode perder a nossa humanidade, Michele Nonato. Cuidado, muito cuidado, ouvinte, para sua posição ideológica não tirar a sua humanidade. Sim, chega de impunidade. Chega de impunidade. Eu defendo prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, para falar de outros crimes que não os crimes criminais propriamente dito, mas é preciso continuar sendo ser humano. Teve um senador do PL de Santa Catarina, Jorge Seife, publicou e depois apagou, porque não teve a hombridade de manter no ar, mas dizendo que bandido bom é bandido morto e que defendia, que aplaudia o policial que jogou o homem pela ponte. Quem radicaliza, Michele Nonato, e eu concluo, na vida, costuma se dar mal. Em algum momento fica contraditório e a coisa volta. Quando dizem bandido bom é bandido morto, a minha pergunta sempre é: vale para todo bandido isso? Vale para corrupção? Vale para rachadinha? Vale para desvio de emenda? Vale para o imposto de renda feito com jeitinho? Todo mundo que comete crime tem que morrer? As pessoas têm certeza do que elas estão dizendo quando elas estão dizendo isso? Então, resumindo, porque eu não aceito que ninguém coloque ninguém numa caixinha, Michele Nonato, não dá para generalizar. Os policiais assassinados precisam da mesma revolta de todos nós. Ninguém está defendendo o bandido. Chega de impunidade. Tudo isso ao mesmo tempo. Dá para você ter todos esses raciocínios ao mesmo tempo. E por fim, ninguém, absolutamente ninguém merece ser jogado de uma ponte. Dá pra gente pensar tudo isso junto, sem politizar e sem ideologizar, me perdoem a expressão, sem idiotizar um assunto tão complexo que envolve a segurança pública. Michele Nonato, volto com vocês. Com certeza. E o mais grave de tudo isso é que quem está definindo quem é o bandido numa fração de segundos é 1, 2 pessoas. Quando você tem essa ideologia de que bandido bom é bandido morto, quem é que está definindo que aquela pessoa é bandido numa fração de segundos, né? Quem entende o contexto todo que está envolvido naquela história? Isso é o mais grave, porque se todo mundo começar a achar que o outro é bandido, e aí a gente vai virar aquela sociedade, né, selvageria, que todos acham selvageria. Que tem a razão. Exatamente. É uma loucura. Obrigada, Diego Valeu, Amorim, Diego, pela reflexão de hoje. Ótima reflexão, só para variar um pouquinho. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. 7h22.